Meus caros irmãos e amigos em Cristo Jesus. Hoje é dia 18 de abril de 2021, um domingo em que, pela graça de Deus, as igrejas puderam se reunir para celebrar o culto a Deus já pela manhã, e quer me parecer que daqui por diante nós estaremos assim, caminhando para a normalidade. Eu quero ter uma conversa muito pequena e muito perto de vocês. Eu quero explicar para vocês uma coisa que os políticos não estão sendo sinceros em falar, mas como eu não tenho compromisso com ninguém e com nada, eu posso falar o que eu sei, o que eu tenho pesquisado e o que eu tenho ouvido. E eu daria a essa minha primeira fala, antes de transmitir-lhes uma palavra de esperança, o título de Convivendo com os Patógenos. Convivendo com os patógenos. Antes, sempre eu faço menção à oração que Moisés orou e que nós também devemos fazê-la, que é: ensina-nos a contar os nossos dias, Senhor, de tal forma que alcancemos corações sábios. Essa oração foi feita por Moisés. E ela quer nos ensinar que devemos viver cada dia por sua vez e vivê-lo como se fosse o nosso último dia de vida e que o façamos sempre na presença de Deus, agindo sempre com muita sabedoria. Nosso país, como todo o mundo, está naufragado em sua maior crise por nós assistida ou vivida nesses últimos 100 anos. Politicamente, o comunismo nunca esteve tão ameaçador agora, pior mesmo do que o que eu já vivi em 1964. Economicamente, estamos atolados em uma dívida que já superou em muito a nossa capacidade de endividamento. Milhares de empresas foram à falência, com um saldo de milhões de desempregados. A fome já faz parte do dia a dia do nosso povo. Lançamos nossa expectativa em cima de uma vacina que acreditávamos que pudesse curar essa praga que avassala, que dizima o nosso povo. Muitos amigos nossos, queridos, já partiram acometidos por essa peste, deixando a sua marca de ausência. Muitos amigos e clientes nos pedem nossa opinião sobre o que achamos se devem serem vacinados ou não. É complicado responder a essa pergunta, porque nós somos um escritório de advocacia e não uma clínica médica. No entanto, eu tenho que ser honesto comigo mesmo e as informações que temos passado e que passamos para vocês, se devem ou não serem vacinados, é uma decisão unipessoal. Ou temos aí 7 ou 8 vacinas que temos consciência de que
nada valem, não prestam para nada. A própria ciência já declarou que uma vacina, para ser comprovada e eficaz, demoraria pelo menos 5 anos, o que implica dizer que temos que conviver com esse vírus pelo menos por mais 4 anos. E eu estive lendo essa semana um artigo do ex-presidente da Pfizer, que ele afirmou que a vacina não é a solução, e as informações dão conta de que haverá uma terceira onda de mortes entre os vacinados, avassaladora, muito maior do que tivemos até agora. Realmente, os gráficos apresentados pelas autoridades sanitárias brasileiras revelam que hoje o número de mortes é 4 vezes maior do que antes da vacina. Se nós pegarmos o gráfico até o dia 15 de janeiro, nós vamos verificar que a média de mortes por entre 7 dias, o dia 8 ao dia 15 de janeiro, não ultrapassava 950, 960 mortes. E hoje nós temos mortes que giram de 3 a 4 mil vidas por dia. A ministra da Saúde de Portugal, doutora Marta Temido, ou Sua Excelência Marta Temido, ela afirma que nós teremos que morar com a Covid-19 por meses ou por anos, e que a solução é aprender a conviver com este fato. E acrescenta a ministra da Saúde de Portugal, doutora Marta Temido, que a imunidade ela é aumentada pela exposição a patógenos. Palavra difícil, mas ela significa unicamente vírus. A nossa imunidade é aumentada pela exposição ao vírus, e não por ficarmos em casa e consumir alimentos fritos, condimentados, açucarados e bebidas gaseificadas e não praticar atividades físicas. E conclui seu artigo: não haverá regresso à normalidade tal qual a que vivíamos. Não haverá regresso à normalidade tal e qual a que vivíamos. Esta é a conclusão que chegou a ministra da Saúde de Portugal. Diante desse panorama que se descortina, não há outra saída senão voltarmos a Deus, esquecermos o passado e voltarmos ao nosso primeiro amor. E agora eu começo a dar a vocês uma palavra de esperança. Deus quer dialogar conosco. Deus quer dialogar conosco. É sobre isto que eu quero falar com vocês. Na Bíblia, Jesus disse uma parábola, uma história, para ilustrar uma verdade que ele queria passar para os seus seguidores, publicanos, pecadores, fariseus, escribas, discípulos, enfim, pessoas como eu e você, homens sujeitos a paixões e defeitos semelhantes a nós,
A esses, a quem endereçava verdades eternas, de forma a tornar-se compreensível desde ao mais simples até ao mais letrado. A conhecida parábola do filho pródigo, porém, eu quero falar com vocês sobre ela de uma visão, de uma perspectiva diferente. Sempre temos ouvido essa parábola de forma que ela nos remete a pensar sobre três personagens: o pai, o filho mais moço, este a quem é aplicada a pecha ou o título de filho pródigo, e o filho mais velho, que deixa transparecer na história ser o bonzinho. Sempre, todas as vezes que se comenta sobre esta parábola, se dá mais ênfase ao filho pródigo. Permita-me, meus caros amigos, meus irmãos, a levá-los a pensar de uma forma um pouco diversa. Para uma melhor compreensão do que perpassava pelo inconsciente do filho mais moço, somos forçados a admitir que fazia ele alguns questionamentos em relação à vida que levava na casa do pai. Partindo do princípio bíblico de que os pais trabalham e amontoam ou acumulam riquezas para os filhos, e este fato é uma verdade, considerando a experiência de vida que hoje eu tenho, aceito, sim, plenamente esta verdade. É assim mesmo que não só pensam, mas também agem os pais em relação à sua preocupação com os seus filhos. Contudo, o ponto nodal da questão, o ponto principal não está em pensar e agir da forma acima mencionada, mas em quando o filho irá ou poderá usufruir das riquezas acumuladas pelos pais em seu favor. Será que é somente após a partida dos pais, quando então se faz o inventário ou arrolamento dos bens e distribui a cada um o que lhe coube na herança? Pelos meus 74 anos de vida, eu já pude ver que existem pais que vivem longos anos e algumas vezes até com uma certa frequência em que os filhos envelhecem e partem antes dos pais, sem terem utilizado das riquezas que foram acumuladas para ele, aquele filho que partiu. Faço uma pergunta: está certo ou é certo esta atitude? Na história que trazemos à reflexão, resta claro que existia uma situação semelhante, ou seja, o pai era rico, mas os filhos não podiam utilizar-se dessa riqueza, até mesmo aceitar que, por zelo para não dilapidarem um patrimônio conquistado, via de regra à custa de muito esforço. Isto sobressai na expressão do filho mais velho, quando ele se dirige ao pai e diz: meu pai, eis que eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir um mandamento sequer.
e nunca me daste um cabrito para alegrar-me com meus amigos, vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as prostitutas meretrizes, mataste para ele o bezerro melhor, o bezerro cevado. Pergunto, não seria esse o motivo pelo qual o filho mais novo se rebelou e saiu de casa? Ao filho mais velho, o pai disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as coisas são tuas. Mas a essa altura, palavras são palavras, nada mais do que palavras. A realidade, na maior das vezes, é muito outra, diferente do que falamos. Na maioria dos casos, e parece-me que na história também, todas as coisas me são tuas, dizia o pai, só que só pode usá-las o seu pai. Não é assim que acontece? Raramente ocorre o contrário. Não quero, com esse argumento, condenar ou absolver o filho pródigo. Ele pode ter se precipitado em sua atitude. Possivelmente tenha faltado o diálogo entre pai e filho, resultando em um estrago não só para ambos, mas atingindo também o filho mais velho. Pensemos um pouco sobre o resultado nefasto de uma atitude que atingiu 3 pessoas. Falemos sobre elas. O que de mal ocorreu? O que de bom resultou? Iniciaremos pelo pai. Não estaremos aqui fazendo uma comparação metafórica desse pai com a pessoa de Deus. Estaremos falando sobre um pai, homem, gente que sente e reconhece seus erros e acertos. A saída do filho não foi pacífica, pelo que nos deixa transparecer o texto bíblico. Houve uma discordância entre pai e filho que não cabe a mim, neste momento, fazer qualquer especulação, mas que levou a um afastamento desse filho mais novo. O filho mais novo sai de casa deixando para trás um pai que, sentindo-se incompreendido, amarga em seu coração o sentimento de perda e de abandono de um filho. De nada vale a riqueza acumulada se o bem mais precioso, o objetivo de todo o esforço, não está mais com você. O filho mais novo, e que a história entendeu por bem cognominá-lo de pródigo, tendo recebido a sua parte dos bens de forma abrupta e incompreensível, a jogou fora em seus desmandos e desprazeres. Imagine-se em nossos dias esse filho postado no viaduto do Chá, aqui em São Paulo, e lá de cima abre ele uns sacos de dinheiro
e joga-o ao sabor do vento. Nenhum valor representava para este filho, pois o que aquele moço necessitado era de um espaço, ainda que pequeno, no coração do pai. Isso lhe fazia falta, e o pai só veio a acordar, ou melhor, quando sente ele quanta falta aquele filho lhe fazia. Existia o filho mais velho, mas não era a mesma coisa. Para ser completo, aquele pai necessitava dos 2 filhos. Um não era o suficiente. Para o filho mais velho, a atitude do pai, em um primeiro momento, ao receber o filho mais moço com tanto sentimento, deixa ele a impressão de sentir-se relegado a um segundo plano. Aí então o diálogo foi necessário e convincente. O pai abre o seu coração, desnuda o seu coração e mostra o espaço que esse filho ocupava até então desconhecido por ele. Normalmente, quando ouvimos falar desta história ou desta parábola, a tônica de sua aplicação tem sido outra, porém, nada impede repensarmos nossas vidas e atitudes sob o prisma acima enfocado. Com esta parábola, com esta história, temos muito a aprender se aplicada em nossa relação em família, pais e filhos, sob a ótica divina. Mas não quero descuidar do aspecto espiritual que a parábola nos leva a pensar. Nela, temos uma noção do grande amor de Deus, e ainda que o aborreçamos, a nossa volta, nosso retorno será sempre recebido com muito amor. Quanto ao filho mais velho, deixa-nos a lição que Deus tem à nossa disposição as suas riquezas, que são nossas, e possivelmente nós não a usamos porque não pedimos, não dialogamos com Ele o quanto possível. Deus sempre tem tempo para nós. Não é necessário pedir licença para falarmos com Deus, para falarmos com Ele. Quero fazer aqui uma comparação muito simplista dessa relação. Jamais me comparando com Deus, mas apenas a título de ilustração faço o seguinte relato. Todos sabem, sou advogado. Diariamente, na parte da manhã, tenho expediente destinado a atendimento a clientes com horário marcado. E quando estou em minha sala, portas fechadas, muitas vezes minha netinha, hoje já uma adolescente, ela bate na porta. Nesse momento eu interrompo a conversa que estava tendo com o cliente e digo: agora você vai me dar licença porque
preciso falar com a pessoa mais importante do mundo. O meu cliente logo entende que para minha neta não precisa marcar hora. Ela pode entrar em minha sala a hora que ela quiser. E sempre foi assim, também com meus filhos, também com minha esposa, isso já durante mais de 50 anos. E eu quero dizer para vocês, meus amigos, meus irmãos, com Deus não é diferente. Pode ele estar ocupado ouvindo o mais lindo coral de anjos que por horas a fio se prepararam para louvá-lo. Mas quando um de nós batemos na porta, ele interrompe o coral e nos dá a preferência. Toda a atenção do mundo que Deus tem, ela se volta para nós. Porque nós, o homem ocupa o primeiro lugar na criação do mundo e ocupa o primeiro lugar no coração de Deus. Somos tão importantes que Deus não poupou nem seu único Filho, Jesus Cristo, entregando-o no altar em sacrifício de nossos pecados. Para não ter dúvida nenhuma de que ele quer o homem sempre com ele, tomou ele o seu bem mais precioso, o seu único Filho, Jesus, e o pendurou em uma cruz no mais alto monte, coberto com o vermelho do sangue de seu Filho. Só não o vê quem não quer. Não há como passar despercebido. Jesus é a maior prova do amor de Deus por nós. Basta recebê-lo e deixar que ele habite no nosso coração. Aqui não é a nossa morada. Esta terra, nós somos apenas aqui peregrinos e ele quer que nós voltemos ao lar. Se somos o filho mais velho da parábola, ele está a nos dizer todo dia: meu filho, todas as minhas coisas são tuas, disponha delas. Tudo que existe é teu, basta você querer. E para o filho mais novo, Deus está a dizer: não interessa o que você tenha feito. Eu quero que você volte para mim. Você, meu amigo, que assistiu esse vídeo até o final, tenho a dizer-te, possivelmente será a sua última oportunidade de decidir o destino de sua vida. De que lado você está? Eu já pensei sobre isto. E você? Se você aceitá-lo como teu Salvador, você pode estar certo que conviver com os patógenos, com o vírus durante 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos não será difícil.
É verdade que a notícia sobre o Covid-19 não é alentadora. Essa semana mesmo, o infectologista, no noticiário de ontem, ele disse que todos os anos a população terá que ser vacinada contra o Covid, porque essa imunização ela não é permanente. Mas mesmo que isso venha a acontecer, quer você vacine ou não vacine, você tendo Jesus Cristo em seu coração, tendo Deus presente na sua vida, você verá que será muito mais fácil transpormos essa pandemia. Pense nisso. Pensem nisso. E eu termino, como sempre, dizendo: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe e até uma próxima vez, querendo Deus.